es mucho mejor, mejor. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 8. Eu vou começar a ler para vocês o versículo 1, irmãos, que a palavra fala assim: Moisés disse ao povo: Tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber que estavam resolvidos a não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, os seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor seu Deus, pois ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada e uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês, uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que Ele deu. Irmãos, aqui é quando a terra já estava para ser conquistada. Aqui está falando de Canaã. Aqui é quando Moisés chega e avisa o povo que está por vir. Quando nós estamos atravessando o deserto, nada acontece de forma natural. Tudo acontece através da nossa fé. Quando nós estamos no deserto, nada é construído pelas nossas mãos. Mas Deus vem e sonda o nosso caráter, porque Ele constrói o nosso caráter no deserto. Então nós vivemos uma situação sobrenatural com Deus, aonde o seu natural, o poder das tuas mãos, o seu trabalhar não vai construir nada, mas pela sua fé, muitas coisas são construídas no deserto. Deus entra com a construção, Deus entra com a restituição, com aquilo que nós precisamos. E Deus faz além, porque Ele constrói o nosso caráter dentro do deserto, para que nós possamos tomar posse daquilo que Ele tem para nós. Todas as vezes que Deus lança palavras para nós, essas palavras se tornam carne, elas se tornam reais na nossa vida. Então, todas as vezes que Deus manda você profetizar diante do deserto que você enfrenta, é para que a sua palavra se torne carne, para que ela se torne realidade na sua história. Então, aqui Deus usa Moisés como profeta, como um servo dele, para anunciar para aquele povo a terra que já estava chegando. Já estava vindo a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E Deus faz tudo isso para, quando Ele coloca a gente no deserto, para sondar, para saber o que tem no nosso coração. Será que vai realmente exercer a palavra? Será que realmente vai ser fiel à minha palavra? Será que realmente vai seguir as minhas leis? Será que vai cansar no meio do caminho e desviar para a direita ou para a esquerda? Ou vai continuar no caminho reto? Então Deus permite o deserto na nossa vida para testar o que tem no nosso coração. Só que chega um determinado momento que nós somos aprovados por Deus. Às vezes o deserto dura anos. É um processo de muito tempo. É um processo em que Deus vai tirar muitas coisas que nos escraviza, muitas coisas que nos tiram da presença dele, muitas coisas que nos levam para o passado, como esse povo aqui quando entrou no deserto. Tinham saudades da cebola, tinham saudade da escravidão que vivia no Egito. Porque não tinham exercido uma fé, uma dependência total de Deus ainda naquela caminhada. Mas ao longo do tempo, as gerações que foram vindo, foram confiando, foram vendo que Deus era com eles. E durante todo o processo do deserto, Deus não deixou faltar nada. Caía o maná. Maná era uma plantinha branquinha, uma flor branquinha que tinha no deserto, que nem os antepassados do povo
hebreu daquela época que atravessou o deserto não tiveram acesso àquilo. Era algo assim inusitado, era inédito. Só aquele povo teve acesso. E Deus, durante todo o período que aquela geração e as novas gerações vinham, Deus fez com que caísse o maná. Foi sustentando aquele povo até chegar nessa terra, onde tinha cobre, tinha riqueza, tinha prosperidade. Eu li para vocês, tinha azeite, tinha figo, tinha romã, tinha inúmeras coisas naquele lugar. E é para essa terra que você está caminhando. Pode tomar posse da sua vitória, porque Deus está levando você, está caminhando você para a terra de Canaã. Chegou o momento de você tomar posse daquilo que é seu. Chegou o momento de você pisar numa terra próspera, de você ter segurança, de você ter estabilidade. Chegou o momento de você tomar posse daquilo que te pertence. Deus manda dizer para você: eu permiti o deserto na sua vida para sondar o que tinha no seu coração, para ver se você seria fiel a mim. Se você ia passar o tempo todo lamuriando, reclamando, ou se você ia dar valor a tudo aquilo que eu fiz por você. E você permaneceu firme, mostrando para Deus que na escassez você continuava na presença dele, que na prosperidade você continuava na presença dele, você não desistiu dos sonhos, você permaneceu, você confiou na promessa. Porque, irmãos, só pisou na terra prometida aqui a geração que confiou em Deus, que acreditava. Porque as gerações antepassadas, elas não confiavam no Senhor 100%, elas reclamavam. Poderiam ter feito ali uma trilha para chegar na terra de Canaã, passaria-se 7 dias ali pela estrada dos filisteus, Deus colocaria esse povo. Mas o povo já saiu com um pensamento distorcido, duvidando, reclamando. Deus fez dar volta para ver se arrependia, porque Deus é longânimo, ele vai dando tempo, ele vai dando oportunidade, ele vai dando chance da gente mudar, da gente começar a entender e ter o pensamento dele, mas aquele povo não conseguia. Aquele povo estava escravo emocionalmente, psicologicamente. Só pensavam naquilo que deixaram lá no Egito. Por isso que é um perigo vivermos do passado, porque enquanto você está preso no seu passado, você não consegue sair do deserto. Você não consegue avançar para a terra de Canaã. Todas as vezes que eu prego, eu falo: esquece o teu passado. Você está gastando energia com uma coisa que você já viveu. Você está gastando energia com algo que já passou na sua vida e Deus tem coisa nova para trazer para você. Tem sensações novas, emoções novas. Ele quer que você aviste uma terra nova. Ele quer que você pise em lugares novos que você nunca pisou. E você não dá a oportunidade de Deus trazer o novo, porque você fica grudado no teu passado. Você fica lamentando o que você viveu lá atrás. Ou você fica preso às mágoas de tudo que fizeram com você, que levaram você a perder coisas que eram valiosas para você, ou você fica preso a uma nostalgia de momentos que foram bons para você lá atrás, como se nunca mais você fosse viver uma coisa tão boa quanto ou melhor. E Deus sempre tem o melhor para nós. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós temos possibilidade de vivermos coisas novas. O que nós não podemos fazer é ficarmos com medo do novo. Jamais ficar com medo do novo. Porque se você ficar com medo do novo, você nunca viverá coisas novas. Você vai ficar estagnado no mundo. Tá todo mundo preso aí, tá todo mundo já vivendo a tecnologia, vivendo toda a novidade da tecnologia, tá tudo aí no celular, você tem acesso a tudo. Você paga um aplicativo aí, ou você tem um aplicativo de graça, você tem acesso a todos os tipos de música, mas você tá grudado no disco vinil lá de trás. E aí a sua vitrola nem toca mais. O disco vinil nem tem um bom som, mas você fica insistindo naquilo. Foi uma arte que foi criada lá atrás. Era algo assim que na sua geração era o máximo, você viveu, mas abre a sua mente para coisas novas. Comece a caminhar para coisas novas, sensações novas. Viver coisas novas, porque isso faz bem para a gente. Nós somos a semelhança de Deus, Deus está sempre inovando. Deus está sempre criando situações, capacitando o homem na medicina, fazendo com que ele cresça, na tecnologia, na engenharia. E aí você fica estagnado. Deixa de viver coisas novas com Deus, porque você tem medo do novo. Você tem medo de avançar, você tem medo de não ser aceito. Você acha que você não tem capacidade, sendo que você tem a semelhança de Deus. A sua inteligência vem do Senhor e Deus nos capacita. Então Deus manda falar para você: não tenha medo de avançar, não tenha medo do novo. Não se preocupe se você não tem capacidade de fazer isso, fazer aquilo. Tem gente aqui que carrega promessas grandiosíssimas e você tem medo.
Você tem medo de não conseguir, você tem medo de não ser aceito, você tem medo de não conseguir falar direito, de não conseguir tocar instrumento nenhum porque você nunca estudou música, você tem medo porque você não sabe cantar e você nunca fez uma aula de canto. Deus tem capacidade de mudar suas cordas vocais. Deus tem capacidade de, sabe, no período em que você está dormindo, capacitar você aí na música e você às vezes se tornar muito melhor do que uma pessoa que passou a vida inteira estudando. Então, não limite o Deus que você serve na sua vida. Deixa Deus trabalhar. Quando fala em descanso, é descansar mesmo no sentido de que Deus vai capacitar, que Deus vai fazer, que Deus vai chegar com cura, que Deus vai chegar com a restauração, com a restituição, que Ele vai fazer, que Ele vai te capacitar, que Ele vai fazer o sobrenatural, que Ele vai te colocar em determinados lugares e Ele é responsável por aquilo. Porque você não quer passar vergonha e Deus não tem coisas vergonhosas para você. Deus tem situações aí para você crescer. Por isso que a gente passa um período muito grande no deserto, porque Deus precisa nos amadurecer. Deus precisa tirar as meninices que foram colocadas em nós. Deus precisa tirar aquelas falsas crenças que foram colocadas em nós, que foram implantadas nos nossos pais, na pessoa que te criou. E aí ela transfere para você tudo aquilo de negativo que ela aprendeu, às vezes na inocência mesmo, ela não sabe, ela só aprendeu aquilo, ela só sabe aquilo. E ela transfere aquilo para você e aquilo te estagna, aquilo não deixa você avançar. Aquela geração que saiu ali do deserto era uma geração que já estava clamando ao Senhor, mas as gerações antigas não acreditavam mais que iam sair daquele lugar. Mas tinham coisas impregnadas no coração daquela geração que atrapalhou aquela geração naquela caminhada, na saída do deserto. Deus precisava tratar, Deus precisava chegar, moldar aquele povo. E as gerações novas que estavam vindo, Deus estava trabalhando o coração daquela geração, para que ele pudesse cumprir a palavra dele. Então Deus manda falar para você, é o momento, eu ligo para vocês, a terra a ser conquistada, é o que está vindo para você. A terra a ser conquistada está chegando. A terra a ser conquistada está vindo. E você não pode parar agora. Deus sondou o teu coração, Deus olhou a sua fidelidade, você permaneceu fiel, você tem semeado na obra, você tem feito, você tem falado do amor dele, você não tem negado Jesus em momento algum na sua vida. Por mais chacota que você tenha sofrido, você tem permanecido na presença dele e é isso que ele tem, sabe, para entregar para você. Recompensa. Porque Deus recompensa os nossos sacrifícios, as nossas dificuldades, as nossas renúncias. Ele sabe o quão é difícil. Tem pessoas aqui que passaram por cima de preconceito familiar. Tem pessoas aqui que passaram por cima de preconceito de trabalho. Teve pessoas aqui que renunciaram ao trabalho por causa da perseguição. Você abriu mão de muitas coisas para poder servir a Deus. Você abriu mão de coisas materiais para poder estar na presença do Senhor, viver a vontade dele. Você renunciou à tua carne, do conforto que você tinha. Você resolveu passar por um deserto escaldante confiando no processo que Deus tinha para sua história. Teve pessoas aqui que pararam projetos para poder viver grandes coisas nas mãos do Senhor, porque Deus deu uma ordem, para, não quero que continue, não construa, não faça, não vá, não avance. Aguarda em mim, e tem anos que você está esperando, e as pessoas sem entender o cenário que você está vivendo. Só que Deus manda dizer para você, está chegando o momento da sua exaltação. Está chegando o momento de eu mudar o seu cenário. Está chegando o momento de eu fazer algo novo na sua história. E eu vou te capacitar para tudo que está chegando na sua vida. Tem pessoas aqui que Deus vai trabalhar em todas as áreas da sua vida. Tem algumas pessoas aqui que Deus vai colocar você numa terra de Canaã do jeitinho que ele te prometeu. Ele vai fazer exatamente do jeito que ele te prometeu. Tem áreas da sua vida que já estão restauradas, mas tem áreas ainda que estão, sabe, caóticas. Está difícil. Mas Deus manda dizer para você, eu vou fazer a obra completa. Nada ficará incompleto na sua história. Pode guardar essa palavra no teu coração. Irmãos, todas as vezes que nós profetizamos a nossa vida, a palavra se torna carne na nossa história. Se torna carne. E você precisa profetizar para materializar as coisas na sua vida. Então não estagne diante do cenário que você está vivendo, porque se eles tivessem parado para olhar o cenário que eles viviam, eles falavam, não, essa terra aí não tem lógica. E se olhasse os gigantes, então aí é que não ia tomar posse mesmo. E Moisés estava falando ali a terra que estava por vir. E Deus está mandando encorajar você, como Moisés encorajou aquele povo naquela época. Não desista, porque a terra de Canaã está próxima. Aquilo que Deus te prometeu já está vindo na sua direção. E Deus tem preparado você durante todo esse período de sofrimento. Você pode ter perdido muita coisa na sua caminhada. Pode ter perdido muita coisa. Mas Deus manda dizer para você, eu te sustentei até aqui. E você não tem noção do que está chegando para você.
É algo muito próspero. Depois pegue a Bíblia e leia esse capítulo que eu li para você, dá uma analisada nessa palavra e vê quão grandioso é o que Deus vai fazer na sua história. A prosperidade que está chegando para sua vida. Que é isso que Deus tem para você. E guarda essa palavra no teu coração. E não desanima agora. Porque agora é o momento de você continuar confiando em Deus, sabendo que Ele está contigo. Como Deus foi com Moisés e os hebreus naquela época. Ele não vai deixar você envergonhado nessa situação. E você precisa crer nessa palavra. Porque o que está chegando para você é muito grande. E Deus preparou você diante de sofrimento. Você vai falar assim dela, mas é muito sofrimento. Mas é necessário, irmãos. Para a gente desbloquear, para a gente conhecer Deus, saber do que Deus é capaz de fazer na nossa história. Porque você recebeu muitas bênçãos durante esse deserto que você está passando. Você está vivo. Deus tem te sustentado diante de toda dificuldade. Mas você não tem noção do que Deus vai fazer e vai entregar nas suas mãos. Você ainda não viveu grandes milagres com Deus ainda. Você não tem noção do que Deus está preparando para você. É algo que foge ao seu conhecimento, à sua compreensão humana. E você precisa confiar nisso. Muitas portas que se fecharam na sua vida, que te trouxe frustrações até por esses dias. Deus manda dizer para você, o que eu estou trazendo para você é muito maior do que as portas que foram fechadas. Satanás pode ter trabalhado, Deus permitiu que fechasse, mas Deus manda dizer para você, o que eu estou trazendo é muito maior do que o que você supostamente acha que perdeu. O que Deus está vindo para a sua vida é muito grande. Agora chegou o momento de Deus tirar você dessa situação, desse deserto escaldante que você está. Você já está mais do que preparado para viver grandes responsabilidades na mão de Deus. A receber aquilo que Ele tem para colocar nas suas mãos. Se dentro da imaturidade que você tinha lá atrás, Deus colocasse grandes coisas nas suas mãos, sabe o que ia acontecer? Você ia perder. Se nós analisarmos a história e você colocar na íntegra aqui, esse povo saiu lá do Egito com cabeça de escravos, com a escravidão todinha no coração, que o nosso coração é a nossa mente. Com saudade daquele momento que eles viviam lá, porque era escaldante o processo. E Deus estava dando liberdade para aquele povo e aquele povo não estava entendendo. Suponhamos que Deus permitisse que aquele povo entrasse na terra de Canaã antes do tempo. O que esse povo ia virar na mão dos filisteus, daqueles gigantes daquele lugar? Escravos, irmãos. Eles iam sair do Egito, sair da escravidão egípcia para virar escravos na mão dos filisteus. E Deus não tinha isso para aquele povo. Todas as vezes que Deus fala assim, olha, tudo que eu te prometi, se vier antes do tempo vira maldição, o que Deus está querendo dizer com isso? Morte. Morte espiritual e morte física. Todas as vezes que você traz algo para sua vida que não foi ordenado por Deus, que não é o tempo de Deus, que não foi enviado por Deus, vai trazer morte para você. Ou vai trazer morte espiritual, ou vai trazer morte financeira, vai trazer morte física, vai trazer morte familiar, vai te trazer morte profissional. Alguma área da sua vida, ou todas as áreas da sua vida, irão morrer. Porque tudo aquilo antes do tempo na nossa vida, que não é o tempo determinado por Deus, vira uma grande maldição na nossa história. E nós precisamos ter essa sabedoria. Se Deus não tivesse segurado aquele povo para tratar aquele povo, teve pessoas que não tinham condições de entrar em Canaã. Deus não permitiu nem que entrasse lá. Deus podia prolongar os anos. Deus tem capacidade de fazer uma pessoa viver 300 anos se Ele quiser. Aquele povo naquela época vivia muito. Moisés, quando morreu, ele morreu com quantos anos? Morreu com mais de 100 anos. Só que o que acontece? Se Deus permitisse que aquela geração entrasse lá na terra de Canaã, os filisteus iam escravizar aquele povo de novo. Ia matar praticamente todo mundo. Os que sobrevivessem ali seriam os mais fortes e os mais fortes virariam escravos. E Deus não tinha aquilo para aquele povo. O povo estava ali há anos clamando pelo Deus de Israel, pelo povo hebreu, para que tirasse aquele povo da escravidão. Levanta Moisés. Moisés foi perseguido desde pequenininho. E Deus montou toda uma estratégia para que Moisés permanecesse vivo. Colocou Moisés dentro do povo egípcio para treinar Moisés. Levou Moisés no deserto. Ficou 40 anos estudando aquele lugar, morando naquele lugar, sabendo sobreviver naquele lugar para levar o povo para lá. Olha o trabalhar de Deus, o zelo de Deus com aquele povo. Para de repente Deus pegar aquele povo de uma forma inconsequente e colocar aquele povo lá naquela terra de Canaã, sem preparo nenhum, e iam virar escravos.
Ia morrer todo mundo. E Deus não tem isso para nós. Tirou a gente de uma escravidão, vai levar para outra? Não faz sentido, irmãos. Então Deus manda dizer para você tudo que você tem vivido até agora. Existe um grande propósito de capacitação, de evolução, de força, de inteligência, de discernimento, de sabedoria, para que você possa tomar conta de coisas muito maiores, para que você possa receber de Deus aquilo que Deus realmente prometeu. Que a gente não tem nem noção, né, irmãos? Deus fala que você vai ser muito próspero na vida, você vai ter muito patrimônio, você vai ajudar muita gente. Você não tem noção do que é. Aí você pensa em ir numa casa, 2 casinhas de aluguel, e Deus tem um prédio para te dar. Deus tem uma empresa para colocar nas suas mãos. Deus tem um ministério enorme para você administrar. Deus tem algo aí que você vai ajudar muitas pessoas. Deus conhece o coração bondoso, o coração que Ele pode contar. Deus sabe que pode colocar você diante de uma obra que você não vai envergonhar o evangelho. Aí você não entende o processo, porque é um processo árduo, um processo difícil. Mas Deus precisa te capacitar. Principalmente por causa dos lobos que existem, irmãos. O que mais tem é lobo em pele de cordeiro. Se você não tiver sabedoria, se você não tiver firme na presença de Deus, você desvia do caminho. Muitos lobos que você vê aí que estavam em pele de cordeiro, de vez em quando estoura um escândalo aí, a pessoa já era lobo. Aproveitou aí a deixa, se fez de um cordeiro, se passou por um homem ou uma mulher de Deus para poder dar os golpes financeiros. Mas chega uma hora que Deus arranca a capa. Deus tira as máscaras. Agora, quando Deus levanta um povo dele, um povo verdadeiro, essa pessoa tem que ter uma estrutura de Deus para não cair em armadilhas. E Deus não deixa. Deus prepara. Deus sabia que ele podia contar com Moisés diante daquela administração. Uma desobediência de Moisés, ele não chegou a colocar o pé em Canaã, ele já estava bem velho já. Deus não permitiu. Foi uma lição ali também que Deus queria dar para todo aquele povo em termos de desobediência. Deus vai lá e dá toda uma incumbência para Josué. E Josué e Caleb vão lá, enfrentam toda aquela situação, administra tudo para que o povo de Deus entrasse na terra prometida. Então Deus sabe trabalhar, Deus sabe capacitar, Deus sabe os seus limites, Deus sabe até onde pode te levar e você não tem que ter medo de nada. Agora simplesmente confia. Deus manda dizer para você, está chegando para sua vida a posse da terra prometida. E você não pode desistir agora. Você tem que continuar caminhando e confiando no Senhor. Porque Ele é contigo. E continue profetizando todas as vezes que você profetiza. Você pode estar no vale, você pode estar no deserto, você pode estar na situação que você for. A palavra se torna carne na nossa história. Por isso que Deus manda a gente profetizar, porque aquilo que a gente profetiza acontece. Então tenha fé. Aquilo que, por exemplo, ao natural você não consegue fazer no deserto, a sua fé faz. Porque entra o sobrenatural de Deus. Todas as vezes que você não consegue construir algo no deserto, porque não tem como você construir, Deus constrói por você. E Deus vai construindo principalmente o seu caráter diante da sua caminhada. Porque Deus vai avaliar você pelo seu caráter. Por aquilo que você nutre dentro de você, o que você sente. Porque diante dos teus sentimentos, Deus conhece os teus pensamentos. E Deus sabe que você tem pensamentos bons. Você pensa coisas boas para com os outros. Você não tem maldade no coração. E é disso que Deus gosta. São as pessoas humildes e obedientes que Deus usa nessa terra. Então continue nesse caminho. E toma posse da sua vitória, porque agora é a hora de você tomar posse da terra prometida. Agora é a hora de você entrar em Canaã e tomar posse daquilo que Deus te prometeu, daquilo que Deus te deu. E não duvide do poder de Deus sobre a sua história jamais. E não tenha medo do novo. Esqueça tudo o que passou, que é isso que farei coisas novas. Deus manda dizer para você. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por o Senhor ter nos sustentado durante todo o período do deserto, todas as dificuldades que nós passamos, todas as dúvidas que muitas vezes nós temos diante da caminhada, a paciência que o Senhor tem conosco, que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor venha nos colocar na terra prometida. Que por mais gigante que tenha, que o Senhor venha nos capacitar para que nós possamos derrubar todos. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, nos abençoar de uma forma sobrenatural. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar de um jeito que a gente venha tomar posse daquilo que é nosso. Para que o seu nome seja glorificado na nossa história. Mostra para os nossos inimigos, os nossos perseguidores, Pai, que nós não fizemos morada no deserto.
mas foi uma passagem para o nosso crescimento, para que nós possamos ter um caráter apurado, para que nós possamos entender o poder do Senhor sobre a nossa vida. Mostre que o Senhor é conosco, Pai, no nome de Jesus. E nós agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre a nossa história, por tudo que o Senhor já fez, que o Senhor está fazendo e que ainda irá fazer sobre a nossa história. Nós agradecemos no nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração. Toma posse aí daquilo que é seu. Não tenha medo. Não tenha medo de forma alguma, porque Deus estará contigo. Chega de viver nesse deserto escaldante. Chega de viver essa mesmice todo dia. Deus tem te sustentado, nada tem faltado, mas Deus sabe o momento de nos tirar. E quando chega o momento de Deus, não tem quem nos breque. Não tem nada que atrapalhe o trabalhar de Deus. Então fica com o teu coração tranquilo e com o teu coração preparado, porque você agora vai entrar na terra de Canaã. Agora é o momento de você viver as promessas que Deus te fez. Toma posse dessa palavra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.